A gente gira aqui as manchetes do Start. A disseminação de conteúdos produzidos com inteligência artificial, a gente até citou esse assunto agora há pouco, já impacta diretamente o ambiente eleitoral e amplia a judicialização das campanhas rumo às eleições desse ano, 2026. O levantamento aponta crescimento de materiais sintéticos nas redes, com apenas 27% das publicações indicando o uso de inteligência artificial, o que dificulta a identificação de conteúdos manipulados por eleitores. O avanço da tecnologia tem alimentado disputas na justiça eleitoral, com partidos acionando tribunais por desinformação, uso de deepfakes e também ataques a adversários fora dos canais oficiais de campanha. O Tribunal Superior Eleitoral definiu novas regras, como a obrigatoriedade de sinalização de conteúdo sintético e o banimento de perfis falsos, mas enfrenta desafios para fiscalizar publicações que misturam sátira, meme e desinformação. Um assunto com repercussão também nas redes sociais, o presidente do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, dividiu juízes trabalhistas em azuis e vermelhos durante um discurso feito em Brasília na última sexta-feira. O ministro se colocou entre os vermelhos, que, segundo ele, atuariam por uma causa e não por interesses, em fala que repercutiu entre integrantes do judiciário. Durante o evento, ele também defendeu a atuação da Justiça do Trabalho, criticou a pejotização e classificou como terraplanismo jurídico visões contrárias ao papel da Corte. A declaração ocorre em meio a debates sobre o papel da Justiça do Trabalho e modelos de contratação no país, ampliando a discussão sobre posicionamentos dentro do judiciário. A proposta de delação premiada de Paulo Henrique Costa avança e pode ampliar o alcance das investigações envolvendo operações com o Banco Master. De acordo com a apuração, o ex-dirigente listou cerca de 20 episódios que considera irregulares, envolvendo supostos negócios heterodoxos e esquemas de fraude, além de nomes que teriam participado ou tinham conhecimento das operações. Entre os citados na fase preliminar estariam a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, um ministro do Tribunal de Contas da União e integrantes do sistema financeiro e do meio político. A defesa afirma, então, que Costa pretende apresentar provas para sustentar as acusações. As tratativas iniciais ocorrem com a PGR, a Procuradoria-Geral da República, ainda, portanto, em estágio preliminar. Em nota, Celina Leão, que é a governadora do Distrito Federal, negou qualquer relação com o ex-presidente do banco e afirmou colaborar com investigações sobre irregularidades no Banco de Brasília, um assunto complexo que a gente está acompanhando aqui no Start TMC. 5h31. 5h31, o assunto agora é cinema. Sucesso absoluto nos anos 2000, O Diabo Veste Prada volta a chamar a atenção nos cinemas, enquanto o filme sobre Michael Jackson vira assunto pelo que mostra, ou ao menos pelo que promete mostrar. Quem analisou e conversou com a TMC foi a jornalista e crítica Renata Moniz. Vamos conferir. Já assisti Diabo Veste Prada, assisti na semana passada. E eu tô aqui, todos esses dias fermentando aqui o que esse filme representou pra mim. Eu acho que muitas das pessoas que assistiram esse filme há 20 anos atrás, enfim, ficaram com uma sensação, assim, muito maravilhosa desse filme. A gente sabe que, estatisticamente falando, tem muitas pessoas que, inclusive, seguiram a carreira de jornalismo por conta desse filme, ou áreas correlatas aí da comunicação, né? Então foi muito bonito ver esse filme 20 anos depois. Eu, particularmente, estava morrendo de receio desse filme voltar por voltar e não ter um motivo de existir, mas o que eu fiquei muito feliz de assistir nesse filme é que ele se justifica. Então, ele volta depois de 20 anos com uma repaginada, com esse contexto atual, porque é isso, lá em 2006 a gente via as redações em alta, né? O jornalismo ali estava em alta, não estava vivendo essa crise tão forte que vive hoje por conta, né, das plataformas digitais. E o filme aborda exatamente essa dor. Ela fala de como as redações jornalísticas foram diminuindo, como muitos profissionais foram perdendo seus empregos, né? E eu acho que justamente por isso o filme merece ser visto, merece ser assistido, né?
né? Porque ele tem um propósito de existir. Não é só a nostalgia pela nostalgia. Acho que esse era o meu maior receio. Então eu tenho certeza que o grande público vai gostar bastante, porque além dele trazer dores que são muito pertinentes aí para os dias de hoje, especialmente para o mercado aqui de comunicação, ele também traz o reencontro desses personagens como se nada tivesse mudado. Então a gente vê ali Emily Blunt, Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci, né, os protagonistas de volta nesse lugar, 20 anos depois, como se nada tivesse mudado, porque a nostalgia tá ali, o senso de humor tá ali. E claro, como estava tocando aqui no fundo aqui do nosso papo para os ouvintes, a gente tem também a música de volta, que é um elemento super importante desse filme, né? Lá no primeiro filme de 2006, a gente tinha uma trilha sonora icônica, e aí agora para 2026 a gente teve Lady Gaga, né, com Doeste na trilha sonora, e Lady Gaga inclusive aparece no filme interpretando ela mesma, é uma participação super rápida, mas é muito bonito de ver que a essência do filme tá ali, tanto que diretor, roteirista do primeiro filme voltaram, alguns produtores, então de fato vale muito a pena essa ida ao cinema. Esse filme é maravilhoso, especialmente hoje, né, trabalhando com isso, em 2006 eu ainda não estava no mercado da comunicação, né, então hoje assistindo aquilo e vendo dores tão pertinentes na tela, eu confesso que até fiquei emocionada ali durante o filme, porque eu acho que o cinema, a televisão, a música tem isso com a gente, né, quando a gente se vê muito representado ali naquela história, a gente acaba ficando emocionado, enfim, a identificação leva isso na gente. Uma das primeiras cenas do filme, a gente vê ela ali num grande momento de prestígio, mas ao mesmo tempo que ela tá num grande momento de prestígio, algo muito ruim acontece no trabalho. Acho que já até sabe o que eu tô querendo dizer, mas assim, isso representa muito a nossa profissão, né? Tem um dia que você pode tá ótimo, você pode estar sendo aclamado, ser promovido, e aí da noite pro dia vem uma demissão. Eu acho que, né, muitas empresas acabam acontecendo isso quando você tá numa grande empresa, numa multinacional, empresas estrangeiras, enfim, mas eu acho que no primeiro filme, apesar dele ser uma coisa assim icônica, ter se tornado um clássico da cultura pop, esse daqui eu acho que ele é um pouco mais certeiro ali, até nas críticas, né, no que ele se propõe a falar. Nata, rapidamente, eu queria te perguntar do Michael Jackson, porque eu fiquei curioso, não sei se envolve a ausência de mais cenas, mais explicações sobre o julgamento do Michael Jackson, se tem o problema de familiares que dizem não terem sido ouvidos, não terem sido entrevistados para pesquisa, para o filme. O que tá pegando de verdade, Renata? Olha só, antes de mais nada, né, quando a gente fala de Michael Jackson, Silvio Santos, de uma figura midiática que teve ali ampla repercussão na imprensa por tantos e tantos anos, é claro que a gente está falando de alguém aí que divide opiniões, né, e que com certeza vai ter treta de família, treta de justiça, de espólio e tudo mais. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que, de fato, nem todo mundo da família participou do processo desse filme, né, mas houve sim muitos membros da família envolvidos, assim como um dos filhos dele, que é o Prince Jackson, a gente teve um dos irmãos dele, mas uma das filhas dele, né, que é a Paris Jackson, se posicionou super contra a existência desse filme. Ela até, nos momentos onde ela foi questionada sobre o filme, ela tentou se distanciar ao máximo, falando do tipo, eu não tenho envolvimento com isso, não me coloquem nesse lugar, não quero saber desse filme. Então, assim, na família isso dividiu muitas opiniões, e isso, claro, gerou uma repercussão aí na mídia, mas, além dessas tretas aí da família, de fato, como vocês falaram, o filme é um sucesso, ele foi a maior abertura de bilheteria de qualquer cinebiografia musical, até agora, né, tá fazendo um baita sucesso aí na bilheteria. Pra vocês terem ideia, aqui pros ouvintes terem uma ideia, quando esse filme estreou globalmente, só na estreia ele já arrecadou 217 milhões de dólares, ou seja, é muita coisa. E aí, claro, qual que é a grande questão desse filme, né? A gente sabe que naturalmente cinebiografias musicais tendem a ir para um caminho de chapa branca, né? Um filme que não vai abordar polêmicas e tudo mais. E aí, obviamente, quando você tem a família do artista ou a família do biografado envolvido no projeto, muito naturalmente esse filme vai ser chapa branca, não vai abordar polêmicas, né? Vai ser mais delicado e tal. E isso desagradou muitas pessoas, né? Claro, porque aí fica um filme onde você não aprofunda
aprofunda muitas coisas, você não dá camadas, você não dá contradições. Só que assim, além disso, né, de ter desagradado um pouco uma parcela de fãs por conta dessa falta de contradições e estofo do filme, tem uma outra coisa que vem gerando muita discussão nas redes sociais, que é o seguinte: em muitas das sessões do filme, e aí especialmente a nível de Brasil, a gente tá vendo o público extremamente emocionado, gritando na sala, dançando, berrando, fazendo uma verdadeira festa de karaokê dentro das salas de cinema. E aí muitas pessoas estão incomodadas também com isso, né? Então assim, esse filme tá levantando muita coisa, porque não é de hoje que a gente tem essa discussão da falta de normalidade ali na sala de cinema, né? De pessoas que estão sempre mexendo no telefone, gente que literalmente atende ligação telefônica na sala de cinema, conversando com a pessoa do lado como se estivesse na sala da própria casa. Então hoje a experiência do cinema virou muito complicada, e eu acho que esse filme, por ter esse efeito karaokê nas pessoas, ele meio que deu passe livre para as pessoas chegarem no cinema e tratarem aquela experiência como um grande karaokê. Então acho que esse filme só entrou no rebuliço aí dessa discussão, e eu acho só importante a gente ler hoje. Eu acho que esse filme só atenuou mais ainda essa péssima situação que a gente tem hoje de ir para uma sala de cinema, né? Infelizmente se tornou um pouco isso. Mas eu acho que, no geral, o grande problema desse filme, pra mim, é ele ser chapa branca demais. Uma última cinebiografia musical que eu gostei muito foi A Homem com H, né, do Ney Matogrosso. O próprio Ney esteve envolvido no processo ali do projeto, do roteiro, das gravações. Ou seja, o próprio artista retratado estava envolvido, e ainda assim ele deixou que a direção do projeto, que a equipe do projeto retratasse os momentos ali de dor dele, né? Retratasse momentos super íntimos, vulneráveis, onde às vezes ele era um carrasco, um chato, não sei o quê. E claro, nem sempre o artista ou a família do artista topa bancar isso, né? Então, enfim, quanto ao filme do Michael, aí a gente tem muitas questões ao redor. Muito bom, de fato, a polêmica toda envolvendo o filme do Michael Jackson, né? E aí, evidentemente, você que está acompanhando o Start TMC, tire a sua própria conclusão depois de assistir ao filme, de acompanhar também essa entrevista com a Renata Muniz, mas realmente bem interessante. O filme está ganhando as telas dos cinemas em todo o mundo, e a gente vai continuar acompanhando também os assuntos que são relacionados à cultura, ao cinema, aqui no Start TMC. 5h40. Vamos para Brasília agora. O ex-presidente Jair Bolsonaro pode receber alta hoje, segunda-feira, após a cirurgia que ele realizou no ombro direito no Hospital DF Star em Brasília. Quem acompanha tudo pra gente é Rafaela Soares. Bolsonaro segue internado em Brasília após passar por uma cirurgia no ombro direito. De acordo com o último boletim médico divulgado, o procedimento foi um reparo no manguito rotador e ocorreu sem intercorrências. Ainda segundo a equipe responsável, Bolsonaro apresenta boa evolução clínica, com dor controlada, e segue em recuperação no hospital, onde recebe cuidados como analgesia, prevenção para trombose e também reabilitação motora. O tratamento agora é focado principalmente na recuperação dos movimentos do ombro, já que essa estrutura é fundamental para a mobilidade do braço. A expectativa da equipe é positiva e existe uma previsão de alta já nesta segunda-feira, caso o quadro continue evoluindo bem, como observado até agora. Depois da liberação, Bolsonaro deve seguir com o acompanhamento e fisioterapia para garantir a recuperação completa. A gente acompanha por aqui também, 5h42, sobe para 4 o número de mortos pela chuva no Rio Grande do Sul. Além das buscas por pescadores desaparecidos na Lagoa dos Patos, novas tragédias foram registradas no interior do estado. Quem conta pra gente é o Luiz Fernando. De acordo com o balanço da Defesa Civil, o número de cidades afetadas no Rio Grande do Sul subiu para 24 e até agora, no total, são 4 mortos. Em Pelotas, 2 pescadores morreram afogados após o naufrágio de uma embarcação. Outros 2 continuam desaparecidos na região da Lagoa dos Patos e equipes da Marinha continuam com as buscas. No interior do estado, em Canguçu, um jovem de apenas 24 anos morreu após receber uma forte descarga elétrica durante o temporal. Já em Bom Retiro do Sul, no Vale do Taquari,
Uma mulher de 25 anos não resistiu aos ferimentos após ser atingida por um eucalipto durante a tempestade. Em apenas 24 horas, o Rio Grande do Sul registrou acumulados que, em tempos normais, levariam meses para acontecer. O recorde absoluto foi em Rosário do Sul, com 251 milímetros de chuva. Cidades como Vila Nova do Sul, Caçapava do Sul e São Gabriel também superaram a barreira dos 200 milímetros, transformando ruas em rios e isolando comunidades. O trabalho agora é para desobstruir as vias e restabelecer a energia elétrica nos municípios afetados. Desalojados e desabrigados estão recebendo o suporte da Defesa Civil do Estado. E a gente continua acompanhando, né? Inclusive durante o fim de semana, muitas imagens também circulando pelas redes sociais. Enfim, a nossa reportagem bastante atenta a esse assunto. A gente espera que a situação melhore, evidentemente. 5 horas e 44 minutos, as manchetes agora do Start TMC. As fortes chuvas que atingiram Pernambuco e Paraíba deixaram ao menos 8 mortos e mais de 10 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas após temporais registrados no feriado do dia 1º de maio. Diante do cenário, os governos estaduais decretaram o estado de emergência e calamidade pública, com maior impacto na região metropolitana do Recife e no interior paraibano. Equipes de resgate atuaram no salvamento de mais de 1.000 pessoas, enquanto os serviços essenciais começam a ser retomados gradualmente nas áreas atingidas. A previsão é de chuva fraca a moderada nos próximos dias, mas o risco de novos deslizamentos e alagamentos mantém o alerta elevado. A Polícia Militar do Estado de São Paulo realizou uma operação neste domingo para remover barricadas instaladas nas ruas de Paraisópolis, na região sul da capital paulista, em meio a indícios de avanço do crime organizado. A ação ocorreu menos de 24 horas após denúncias de aumento do controle territorial por parte do primeiro comando da capital, PCC, que vinha impondo bloqueios com estruturas metálicas e concreto para restringir a circulação de moradores e visitantes. Numa publicação nas redes sociais, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que não haverá lugar onde o Estado seja impedido de atuar, reforçando o discurso de enfrentamento às facções criminosas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, cerca de 60 policiais participaram da operação, que utilizou drones e viaturas para retirar as barreiras e retomar o acesso nas vias. E a gente continua acompanhando aqui na TMC. 5 horas e 45 minutos. Fala de esporte agora, Fernanda Câmara. Esporte agora no Start TMC. A gente observou uma rodada bastante agitada, movimentada também, com muitos jogos pelo Campeonato Brasileiro, né? A gente observou, por exemplo, a vitória do Mirassol sobre o Corinthians nessas últimas horas. Vitória importante por 2-1. Corinthians, portanto, na zona de rebaixamento. Flamengo encarando a equipe do Vasco no clássico no Maracanã. Realmente um jogo importantíssimo também. Deu empate. E agora então, esporte aqui no Start TMC. Inclusive, são muitas mensagens chegando pra gente aqui no 119-7221-1001 também sobre esse assunto. A Patrícia Alves, que é do Recife, mandando aqui um vai Flamengo, deve ser flamenguista, mas deu empate 2-2, o Vasco empatou no finzinho. Também o Bruno Carvalho de Belo Horizonte, citando aqui o desempenho de uma equipe paulista, né? O Corinthians, que ontem perdeu e está realmente na zona de rebaixamento. Mas agora no Start TMC a gente tem uma informação sobre Copa do Mundo, né? Afinal de contas, a Copa está chegando, faltam 38 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. Falta muito pouco, a cobertura completa aqui da Transamérica, que agora é TMC, e a gente vai apresentar o segundo episódio da série Histórias de Copa, que resgata momentos marcantes, personagens históricos e bastidores também, que ajudam a gente a entender a construção também da nossa seleção brasileira. Em 1970, um esquadrão vencedor e histórico dentro de campo foi usado como propaganda do regime militar. Breno Ávila conta pra gente. O Brasil parou em 1970. Dentro de campo, uma seleção histórica encantava o mundo e caminhava para o tricampeonato da Copa do Mundo de 1970. Comandada por Pelé, o time reunia muito talento, criatividade e um futebol até hoje reconhecido como um dos melhores da história pela FIFA.
Mas fora das quatro linhas, o Brasil vivia uma realidade bem diferente. O país estava sob a ditadura militar, iniciada após o golpe de 1964. Em 70, o governo era comandado pelo general Emílio Garrastazu Médici. O jornalista Juca Kfouri falou sobre o período. Quando era ditador, um cidadão chamado Garrastazu Médici, e eu sempre me pergunto se há nome melhor para um carniceiro do que Garrastazu, porque as garras da ditadura realmente naquele momento estavam afiadíssimas, eram terríveis. E a ditadura usou a Copa do Mundo em pleno clima de Brasil, ame ou deixo, ninguém segura esse país. A ditadura usou o time do Brasil para conquistar o tricampeonato no México sob regime militar. Enquanto a bola rolava no México, dentro do nosso país o governo acompanhava cada lance com atenção. A campanha vitoriosa do Esquadrão de 70 rapidamente ganhou um significado que ia além do esporte. A conquista passou a ser associada a uma ideia de orgulho nacional, de um país forte, unido e vencedor. Slogans oficiais, campanhas institucionais e discursos passaram a reforçar essa imagem. O historiador e cientista social José Paulo Florenzano falou à TMC. A maneira pela qual o regime utiliza o tricampeonato é muito interessante, porque ele não se limita a se associar à conquista, ele vai reivindicá-la, ele vai vender para a sociedade a narrativa segundo a qual ele foi responsável direto pela conquista, como se a conquista esportiva, de certa maneira, ratificasse o discurso ideológico, os projetos políticos que esses regimes defendiam, né? Dentro de campo, nada disso diminuía o brilho daquela geração. O Brasil venceu todos os jogos e chegou à final contra a Itália com status de favorito. Na decisão, vitória por 4-1 que garantiu o tri. E a posse definitiva da Taça Jules Rimet. Um título histórico, uma imagem que atravessou gerações, mas também um momento que revela como o futebol pode ser usado para muito além do jogo. O Brasil montou, segundo a FIFA, o melhor time de todos os tempos naquela Copa de 70. Voltou para o Brasil, foi recebida por Garrastazu Médici com grande festa, né? Aquilo serviu para dar um banho de otimismo no país. Mas hoje, e não apenas hoje, já de muitos anos para cá, quando a gente conta a história da Copa de 70, os heróis são o Pelé, o Gerson, o Rivelino, o Tostão, o Carlos Alberto Torres, jamais o general Garrastazu Médici. Mais de 5 décadas depois, a conquista de 70 segue como um dos maiores símbolos da história do esporte brasileiro. Um retrato de talento e identidade nacional. Ao mesmo tempo, é também um capítulo que ajuda a entender como o futebol pode ser apropriado como ferramenta de poder, influência e construções de narrativa. E esse fenômeno não ficou no passado. Em diferentes partes do mundo, grandes eventos esportivos continuam sendo utilizados como vitrine política, estratégia de projeção internacional e até como forma de suavizar crises internas e políticas. Porque no fim, enquanto a bola rola, o jogo que acontece fora do campo também ajuda a contar a história. Histórias de Copa, segundo episódio, reportagem de Breno Ávila. De fato, falta muito pouco, né, para começar a Copa do Mundo. Aliás, primeiro jogo dia 11 de junho, México e África do Sul jogam às 4 da tarde no Estádio Azteca, no México, né? Realmente um jogo, o primeiro jogo sempre realmente muito marcante de Copa do Mundo. E o Brasil faz a sua estreia no dia 13 de junho contra Marrocos às 7 horas da noite em Nova Jersey. Brasil no grupo C com Escócia, Haiti, Marrocos, enfim, cobertura completa aqui da TMC. Eu tô empolgada, você tá empolgado? Eu também, tô empolgadíssimo. E você, ouvinte, tá empolgado? Se tiver, manda aqui a sua resposta que a gente quer saber. Por que você tá empolgado? O que você tá esperando? Qual a sua expectativa para a Copa do Mundo? Agora, 5 horas e 52 minutos, no dia 1º de maio, a família de Oscar Schmidt, maior jogador da história do basquete brasileiro,
organizou um memorial no Clube Sírio, em São Paulo. A família convidou admiradores e fãs para visitar o local. A repórter Júlia Takahashi foi até o espaço e conta pra gente como foi o evento em homenagem ao ex-jogador e ao legado dele. Emoção e saudade. Foi assim a cerimônia do memorial de Oscar Schmidt. No Clube Sírio, a família trouxe a urna com as cinzas do atleta, além de alguns objetos pessoais do craque, como camisas históricas, acervos fotográficos, tênis, a bola e o troféu do Mundial pelo clube. Rafael Veras tem Oscar como grande inspiração e até chegou a conhecê-lo. Uma homenagem muito legal, eu gostei muito, me faz lembrar do último momento que eu tive aqui com o Oscar Schmidt. E quem é de fora e gosta de basquete poderia vir também, que ia ser é uma experiência muito legal, relembrar as vitórias, tudo que ele teve aqui no Brasil, que ele conquistou, todas as vitórias que ele teve aqui para a seleção brasileira, para o Sírio, para tudo. Com o Oscar, eu só vi ele uma vez. Mas o basquete, eu jogo federado no Tênis Clube Paulista. E foi ele também que me inspirou a jogar federado. O filho, Felipe Schmidt, contou que a ideia do projeto foi pensada sem muito tempo, mas que não poderia deixar de fazer essa homenagem aberta ao público. A gente não fez o velório, por ser muito difícil para minha mãe. E estava muito em cima para a gente fazer alguma coisa de 7º dia, por conta que todo o processo de cremação demorou. Então, um dia antes do 7º dia, a gente recebeu as cinzas do meu pai, mas a gente queria, de alguma forma, fazer uma cerimônia. Então, a gente optou por fazer ela no 14º dia, para fazer uma homenagem ao meu pai. E conversa foi, conversa vem, de a gente fazer numa igreja. Minha irmã deu a ideia de fazer aqui no Sírio e a gente achou uma excelente ideia, a gente entrou em contato com o Sírio, eles toparam, acharam a ideia incrível, facilitaram todo o evento com homenagens lindas que tem aqui, fotos, itens do meu pai, a gente de família trouxe uns. Então a gente achou que a gente tinha que fazer alguma coisa aberta ao público para quem quisesse poder aqui prestar sua homenagem. Oscar morreu no dia 17 de abril em um hospital em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. O atleta, que já havia tratado um câncer no cérebro, teve um mal-estar e não resistiu. Poucos dias antes, Oscar foi um dos homenageados na cerimônia do Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil, mas não pôde comparecer. Seu filho, Felipe, foi quem o representou. Ganhou o apelido de Mão Santa pelas habilidades com a bola na quadra, mas ele sempre deixou bem claro que todos os resultados que alcançava vinha de sua dedicação e de muito, mas muito treino. Os títulos comprovam, o maior deles campeão mundial pelo Sírio em 1979 e Jogos Pan-Americanos pela seleção brasileira em 87. E mesmo os fãs que não viveram a época se lembram da cena marcante do Cestinha chorando no chão da quadra depois de bater o time dos Estados Unidos nesse campeonato. O Mão Santa competiu em 5 edições dos Jogos Olímpicos e integra os halls da fama da FIBA e também do NBA, mesmo sem ter participado da Liga dos Estados Unidos. Júlia Takahashi, então, acompanhando essa homenagem feita a Oscar Schmidt, o maior jogador da história do basquete brasileiro. 5h56, a gente continua girando a nossa reportagem, a gente vai para o Rio de Janeiro agora. Afinal de contas, Shakira é um dos principais assuntos, não tem jeito, ela arrastou uma multidão na praia de Copacabana, realmente um show que repercutiu em todo o mundo, né? E a cantora colombiana rasgou elogios para o público do Brasil. Jade Marinho conta pra gente. Em uma noite mágica, a cantora Shakira fez história em Copacabana ao cantar para milhões de pessoas pelo Todo Mundo no Rio. O show começou com um atraso e o público só gritava por Shakira. Pero... Com um telão de LED imersivo, efeitos pirotécnicos e show de drones, o público acompanhou uma performance forte, repleta de elementos visuais e com participações especiais. Artistas brasileiros como Ivete Sangalo, Anitta, Caetano Veloso e Maria Bethânia dividiram o palco com a colombiana, que cantou em português. Shakira se emocionou com o público e demonstrou todo o amor que tem pelo Rio de Janeiro.
Brasil, eu te amo! Brasil, eu te amo! Brasil, eu te amo! Darei, o público tentava arranjar o melhor espaço para acompanhar a apresentação. Cristiana Ferreira passou o dia na praia para conseguir ficar o mais perto possível. Minha relação com a Shakira começou com 14 anos. Eu estou aqui. Eu ficava cantando no meu quarto, estou aqui, querendo ter. Meu irmão ficava louco e ela desligava o rádio. E a gente tá aqui realizando um sonho de assistir o show. Shakira é um fenômeno no Brasil, gente, desde quando começou a carreira. A conexão dela com o nosso país é tão forte que passa de geração em geração. Tayane Penisser é tia da Giovanna Dolaterra e trouxe a sobrinha para curtir o espetáculo. Minha relação com a Shakira é a música que ela fez com a Beyoncé, que ela tinha todo um requebrado e eu achei aquilo maravilhoso e adorei a Shakira desde então. Eu comecei a gostar dela por conta daquela música que ela fez do Waka Waka, que eu vivia dançando com as minhas amigas desde pequena nos Just Dance. Eu também comecei a gostar dela quando aquele negócio do marido dela, da Geleia, que eu comecei a pegar mais apego nela por conta, sabe, vingança feminina, né? Apoio feminino, gente, não dá. Sororidade. Sororidade é importante. Esses homens de hoje em dia têm que apoiar cada uma. É isso. Ao todo, a Loba reuniu 2 milhões de pessoas, segundo a Rio Tour. A prefeitura estima que o espetáculo de Shakira injetou cerca de 800 milhões de reais na economia fluminense. Em nota, a Polícia Militar informou que 185 objetos perfuracortantes foram apreendidos, entre eles objetos metálicos, pontiagudos e chaves de fenda. 2 homens foram presos na Avenida Princesa Isabel. Os agentes apreenderam 2 facas na mochila de um dos homens e o outro foi identificado por câmeras de reconhecimento facial. Contra ele, havia um mandado de prisão por lesão corporal em aberto. E depois desse girão no Rio de Janeiro e falando também do show que movimentou Copacabana, 5 horas e 59 minutos, Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe. TMC, quem escuta sabe.